Graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quer falar Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Na oportunidade de hoje nós vamos dar continuidade na aula do módulo Aconselhamento para Casais. Bom, uma certa feita me fez a seguinte pergunta. Peraí, como uma pessoa pode se tornar especialista em casais? Certo dia, estava vendo uma palestra de um psiquiatra, ao qual ele relatou uma questão de suma importância. Ele falou que ele era especialista em casamento. E a repórter, qual depois teve a oportunidade de conversar com ele, perguntou o seguinte: como é que você lidar em questão do teu casamento com tantas viagens? Ele respondeu da seguinte forma: a minha esposa entende. Um dia eu estava assistindo o Bispo Macedo, da Igreja Universal. Ele falou uma coisa que eu achei interessante. Quando perguntaram para ele a respeito de como ele se sente quando está longe da sua esposa Esther, ele falou: eu não consigo ficar um dia sequer longe da minha esposa. Se eu ficar um dia longe dela, eu já sinto falta. São mais de 40 anos de casados. E aí eu fiquei refletindo entre o Edir Macedo e o psiquiatra. Edir Macedo, até o ponto, até aquele momento, eu nunca ouvi ele falando que ele era especialista em casamento. Mas ele demonstrou algo gratificante no relacionamento. Companhia. Às vezes nós queremos estar perto de quem nós nos sentimos bem. Mas muitas pessoas não se sentem bem quando chega o fim do expediente e tem que retornar para o seu lar. Porque chegando ao seu lar vai ter alguém lá lhe esperando. Mas parece que vai entrar dentro de uma zona de guerra. Porque quando entra dentro da sua residência, logo se depara diante de várias críticas, diante de tantas intrigas, tanto da parte da pessoa como da outra que está na espera. E ser especialista em relacionamento, eu não sou. Logo eu, que vim de uma história, já tive 3 relacionamentos nos quais foram considerados casamento, mas não casamento numa igreja, com padre ou pastores ou outro líder religioso. Não. O primeiro eu tinha 18 anos de idade, imaturo, sempre. Mas naquela época eu estava no envolvimento da substância química, ao qual era o crack. Esse relacionamento ele não deu certo. Não que a outra pessoa não era uma pessoa maravilhosa. Ela era, sim, ainda é uma pessoa excelente. Mas eu não soube dar valor, eu não soube respeitar. Eu não sabia nem o que era se relacionar. Eu pensava que ter uma esposa era simplesmente ter alguém ali, pronto, acabou. Tudo teria que ser levado de qualquer forma. Engano meu. Não deu certo, ela foi embora. Ocorreu uma situação na qual eu fui agressivo com ela. Antes de ela ir embora, eu agredi. Agredi naquela época ela. Estava muito drogado e ela fez algo esplêndido. Ela foi embora. Ela poderia ter me denunciado. Portanto, ela viu a questão lá e eu não sei o motivo pelo qual ela não o fez. Com aquilo, eu, até o ponto, quando eu
Amanheci no dia seguinte percebendo o que eu tinha feito, conversei com ela, pedi perdão e procurei não fazer novamente. Ela me perdoou, mas ela não quis continuar, mas ela não falou nada. Sábia. Porque ela pensou da seguinte forma: se bater uma vez, pode bater outra. Porque aprendemos que quando acontece isso, acontece uma vez, vai acontecer outra. Se bater uma, vai bater outra. Então, ocorreu essa situação. Passou-se o tempo, mais ou menos uma base de um mês aproximadamente, e ela foi embora. Eu sofri muito com aquilo, com a ausência dela. Tempos depois, entrei num outro relacionamento. Conheci a pessoa, e nessa eu me superei. Nesse relacionamento eu fui traído. E eu vi, assisti de perto o que ocorreu. Portanto, eu aprendi com o meu erro do passado. Não agredir mulher. Por quê? Eu deveria ter vergonha de falar uma coisa como essa, de dizer porque você agrediu uma mulher não se bate. Verdade? Nem mulher, nem homem, nem ninguém. Agressão física, nem no sexo feminino, nem no sexo masculino. Ocorreu. Aprendi. Peço a Deus todos os dias da minha vida que eu nunca mais cometa o mesmo erro. Então, quando eu vi aquela cena da pessoa me traindo, a primeira coisa que eu fiz, eu coloquei minhas mãos para trás. Aprendi isso. A colocar as mãos para trás. Controlar. Trabalhar o impulso. Porque eu já vi muitas cenas, eu já tinha visto também muitas cenas na época, de pessoas, no momento da traição, elas agirem de forma impulsiva, agredindo a pessoa, o cônjuge, e também o talarica, ou seja quem for, né? O Ricardão, como dá um nome para muitos. Ah, o Ricardão. O Ricardão ficou famoso. Coloquei as mãos para trás, fiquei no local onde eu estava. Era próximo, mas não tão próximo. Onde eu estava, ela não conseguia me enxergar e eu enxergava perfeitamente tudo o que estava acontecendo. Quando o rapaz se retirou, eu fui para lá. Já relaxado, tendo conversado com Deus, pedido a Ele para Ele me dar força, para eu não partir para a agressão, para eu não me tornar um monstro de todas as vezes me sentir traído e partir para a agressão, machucar as outras pessoas como elas estão me machucando. Quando eu cheguei perto dela, conversei com ela, e se até mesmo pedi a separação. Depois eu falei, não, vamos tentar novamente. Quando eu falei, vamos tentar novamente, ela falou, não quero mais. Os pais dela também tentaram interferir, falando para ela, perguntando primeiramente por que ela havia feito aquilo, e dizendo que não era para ela ter feito aquilo, e ainda dizendo para ela me dar uma outra chance. Diante disso, os pais interferindo, ela não quis, e aí eu tive que me retirar. Eu fiquei muito feliz porque, não por causa da traição, não por ela ter me traído, com aquilo ali eu aprendi uma coisa. Eu falei, nossa, obrigado, Senhor, por não ter repetido o mesmo erro. E se eu tivesse partido para cima dela, tivesse batido nela, eu iria usar como justificativo ela ter me traído. Ela ter me traído, usando como justificativa. Mas não é certo. Se ela me traiu, alguma coisa aconteceu, um erro eu cometi, porque eu não sou perfeito. Alguma coisa estava acontecendo que o nosso relacionamento já não estava bem. Então, ela começou a procurar o diferencial. Eu não sei o que aconteceu. Ela não me revelou. Mas eu, analisando tudo, do meu ponto de vista, claro, teria que ter a certeza, para me dizer, com certeza, teria que ter o ponto de vista dela também.
Mas do meu ponto de vista, eu vi que muitos erros foram cometidos por mim também. E algo que me chamou a atenção foi de eu não ter partido para cima, para agressão. Falei, nossa, que maravilha. Que perfeito. Perfeito de uma situação como essa. E lembrei também que também naquele momento ali eu estava sem o uso de qualquer substância química. Estava eu há alguns anos sem o uso compulsivo de substância química. E quando eu falo isso, eu não falo para me engrandecer. Eu falo para você aqui diante deste curso que é voltado para as pessoas aí diante da questão dependência química, codependência, e também na parte do cristianismo. Quando você se depara diante de situações como essa, há a importância de você manter o controle. O que Deus falou para Caim foi: está sobre você, domine. Mas Caim se deixou levar. Quando eu estava no uso compulsivo de substância química, eu perdi o controle. Parti para uma situação na qual foi ruim. E essa situação eu me arrependo. Aprendi? Sim. Aprendi da pior forma? Sim. Não só na questão, mas você foi preso? Não, não fui. Mas eu perdi alguém que naquela época é um grande ser humano. Até os dias de hoje essa pessoa é uma pessoa incrível. É uma pessoa extraordinária. Quem perdeu? Eu. Me arrependo de não estar com ela? Hoje não, pois eu estou com uma outra pessoa cujo é maravilhoso. É uma pessoa excelente também. Mas voltando àquela questão, quando me deparo diante disso, eu observo que quando nós entramos num relacionamento é importante nós olharmos para o nosso passado, mas não com vontade de voltar ao passado. Muitas pessoas, quando entram num relacionamento, quando um homem ou uma mulher, ou do ambos o mesmo sexo, quando falam do ex, uns falam com uma certa raiva, outros com um desejo de retorno, e outros nem querem que seja citado. Estou falando aqui abertamente com vocês, porque eu converso com a minha esposa. Assim como ela fala sobre os ex que ela teve, os relacionamentos passados que ela teve, de pessoas as quais passaram pela vida dela. Procuramos ter esse contato, esse feedback, para nós trazermos para nós ali aprendizados importantes, nos quais nós vamos nos fortalecendo como casal. Porque eu não sou um especialista em casamento, mas também não quero ser a mesma pessoa que cometeu o erro quando tinha 18 anos. Eu não quero ser a mesma pessoa quando eu tinha 22 anos. Eu não quero ser a mesma pessoa do passado, recente, bem recente, no qual eu estava num relacionamento e eu traí. Dessa vez foi ao contrário. Não foi a pessoa que me traiu, foi eu que traí. Um erro que também cometi. E aí olhar e falar assim, não, mas a culpa foi dela. E a minha parcela de culpa? E os erros que eu cometi? E quem foi que me empurrou para esse outro relacionamento extraconjugal? Foi eu mesmo. Então, quando nós falamos de aconselhamento para casais, é importante, quando dentro do casamento, olharmos para o passado, trazermos um pouco do passado, não para vivermos eles, e sim para que a pessoa aprenda a conhecer certos comportamentos para que elas possam ser mudadas. Quando estava conversando com a minha esposa, a Thaís, minha esposa, antes de nós nos conhecermos, eu cheguei para ela, contei alguns relatos de coisas do meu passado. Quando nós estávamos namorando, falei sobre a questão da traição do relacionamento que estava no passado recente. Que eu traí. E não encontrei nenhuma justificativa que me levasse a dizer que ela lá foi a culpada por eu ter traído ela.
Quando eu falei isso para ela, qualquer uma mulher ficaria com as orelhas em pé. Poxa, se ele traiu uma vez, pode trair outra, outra. A pessoa não muda. Aí eu volto ao passado, eu volto para Jesus Cristo. Que quando Jesus Cristo veio à Terra, ele escolheu os piores discípulos. Um deles, as quais eu procuro trazer aqui agora, é Pedro. Pedro era impulsivo. Pedro não era aquela flor de se cheirar. Pedro colocou a vida de Jesus Cristo e de todos os seus irmãos em risco ao momento que ele puxa a espada e corta a orelha do soldado. Mas Jesus não desistiu dele, por quê? Porque todo ser humano tem sim a capacidade de mudar. Eu não tenho o poder de mudar ninguém, a não ser a mim mesmo. Então, quando eu olho para isso, eu vejo pontos positivos. Porque quando eu aprendo a reconhecer os meus erros, aprendo a ser honesto comigo mesmo, eu estou pronto para entrar num relacionamento de cabeça erguida. Sem lamentações. Porque não sei o quê. Quando você está dentro de um relacionamento, às vezes você olha dentro do relacionamento, você vê que a pessoa traz muito comportamentos do passado. Mas só que esses comportamentos, em algum ponto, eles não conseguem ser moldados. Porque a pessoa não consegue parar para ouvir o seu cônjuge falando um pouco do relacionamento passado que teve. Minha esposa tinha um relacionamento passado, ao qual tenho a liberdade para falar, sem citar o nome, porque eu também não vou expor a pessoa, mas ela estava num relacionamento passado que a pessoa era usuária de substância química. Estava vivendo o tratamento, mas uma diferença. Estava vivendo o tratamento, uma diferença é o seguinte, ele não era eu. A questão é, quando ela estava nesse relacionamento, antes de me conhecer, essa pessoa, eles dois decidiram viverem juntos. Quando tomaram essa decisão, ele não teve o que fazer. Num certo dia, se deixou recair para usar a substância química e começou a furtar as coisas que eles estavam construindo juntos, que estavam conquistando juntos. Diante disso, ela ficou com umas sequelas daquele comportamento. A desconfiança de guardar certos documentos, dinheiro, alguns objetos de valor. Por quê? O medo de ele furtar fez com que ela tomasse essas precauções. Quando ele, na realidade, sumiu, não foi nem ela que terminou com ele, ela acreditava que ele ainda iria mudar. E hoje nós acreditamos que isso é possível, a mudança. Tá? E aí, ela acreditando nisso, um certo dia ele pegou todos os objetos que ele podia carregar. E alguns deles estavam algumas coisas que pertenciam à mãe da minha esposa. E ele levou e trocou tudo em drogas, substância química. Sumiu, abandonou ela. Quando ele tentou retornar, ela falou que não queria mais. Aí eu me lembro que quando eu cheguei na instituição ao qual ela trabalha, cuja eu já não faço mais parte, decisão nossa para investir na empresa, eu saí de lá. Mas quando eu cheguei nessa instituição, que eu a vi pela primeira vez, recentemente tinha acabado um relacionamento, estava lá dentro da instituição, nós começamos a fazer uma amizade. Lembrando, tinha acabado um relacionamento, mas não tinha se desligado. Eu não tinha se desligado da moça que estava. Pois eu sabia o erro que eu havia cometido e também existia a grande possibilidade de ela nunca me perdoar por aquilo. Então, quando ela soube do que eu havia feito, não foi eu que contei, fiquei com medo, confesso eu, fiquei com medo de contar a ela que eu tinha traído ela. Quando ela soube,
ela terminou comigo. Ao terminar comigo, eu comecei a me aproximar da minha esposa, atual esposa. Mas não foi assim, terminei, eu vou já procurar outra. Não. Nós trabalhando juntos, começamos a trabalhar bastante juntos e nós começamos a nos conhecer melhor. E um certo dia nós começamos a namorar, mas o nosso namoro começou a moda antiga. Eu pedi ela em namoro, ela disse não uma vez, depois eu pedi de novo, ela disse não de novo, e eu pedi outra vez, ela disse não, e aí até que um dia eu disse que eu queria namorar com ela e ela disse de não de novo. Aí eu parei de pedir. E aí nós começamos a conversar bastante. E ela me falou que não é que ela não queria namorar comigo. Ela estava com medo. Porque eu também havia saído do uso compulsivo de substância química. E ela estava com medo. Então eu disse para ela a coisa que qualquer um homem deveria dizer. Mas não diz. Não todos. Eu aprendi com o meu erro. E eu disse para ela, eu não te prometo que eu nunca vou usar drogas. Se eu te prometer e não cumprir, eu estarei mentindo para você. Eu não sei o dia de amanhã, mas uma coisa eu te garanto. Enquanto eu tiver consciência e Deus estiver na minha vida, eu vou dar o meu melhor para não usar substância química novamente. Porque eu sei o inferno que eu passei. Eu sei tudo o que eu passei. Tudo. E todas as pessoas que machuquei. Noites e noites, às vezes eu não consigo dormir, porque eu fico lembrando de tudo que eu fiz no passado. E isso machuca demais. Isso dói demais. Então o tempo passou. Ela já estava me conhecendo e sabendo que eu não havia prometido nada para ela. Então um certo dia eu comprei uma torta de morango. Eu estava na lanchonete com um amigo. E aí eu me lembrei dela. Falei, vou levar uma torta. Ainda não estávamos namorando. Peguei a torta e levei até ela. Isso era noite. Eu levei a ela recebeu, bom agrado. Outros dias depois, levei outro alimento para ela. E aí a gente começou. E ela começou a ver quem realmente Rafael era. Ela ficou surpresa por eu ter falado o que eu havia feito. Porque outra pessoa, como ela já ouviu de alguns homens, iria dizer que foi a outra pessoa, colocando a culpa em outra pessoa. Mas, Rafael, qual a importância disso tudo? É porque dentro do relacionamento, se não houver o começo com a sinceridade, no meio da caminhada, alguma coisa vai dar errado. Eu aprendi da pior forma. Precisei ter 3 relacionamentos antes para aprender que não se deve iniciar um relacionamento com mentiras. Ou você entra nele, ou você não entra. Porque se você colocar só uma parte, você vai acabar se machucando. Ah, mas eu não tenho sentimento. Você acaba se machucando. Não importa, você acaba se machucando. Não é só a outra pessoa que se machuca, você também se machuca, porque você perde uma parte de você. Porque como diz a palavra, diz a Bíblia, uniu-se os dois, tornou-se uma só carne. Então quando você une, quando você tira, um pedaço vai. De todos os outros relacionamentos, um pedaço foi. Isso machucou, assim como dela. Então conversando com ela, nós decidimos construir uma história juntos. E diante de tudo isso, ela teve conhecimento do meu filho, que não é dela, mas ela o ama como se fosse, respeitando todos os limites. E ela decidiu entrar nesse relacionamento. E às vezes ela chegava em casa, ela pegava os documentos, cartão, até dinheiro e outras coisas, ela escondia hábitos de um comportamento que ela tinha, porque ocorreu lá no passado. Ocorreu lá no passado. Mas não comigo, era uma outra pessoa. E eu cometi vários erros.
Então nós conversando. E aí um certo dia eu perguntei para ela, falei, por que você esconde suas coisas? Ela falou, é hábito. Eu falei, não, mas peraí, vamos tentar entender por que você esconde. Porque veja bem, você esconde o cartão. Será que o cartão é mais precioso do que o seu corpo? Como assim? Você deita do meu lado. Quando você deita, você relaxa, você descansa, você repousa, você dorme. Se eu for fazer algum mal para você, você dorme do meu lado. Por quê? Aí ela me falou da situação que ocorreu no passado. Comportamento. Que ela trouxe de lá. Um dia, depois de alguns meses juntos, 1 ano e pouco, juntos, ela chegou para mim e falou assim, ó, tô cansada. Falei, por que você tá cansada? Cansada desse teu comportamento. Falei, mas qual comportamento? Desse de eu não poder sair. Eu saio com os amigos no trabalho e você fica me tratando dessa forma, como se eu fosse te trair. E aí chegou um ponto. Porque quando ela ia para o trabalho, quando ela demorava a chegar, passava do horário dela, eu já ficava preocupado. E quando ela chegava, eu já começava a acusá-la de estar me traindo, de estar isso, aquilo, outro. Então, quando ela me chegou e me disse sobre essa questão, ela deu uma freada e falou assim, peraí, eu não sou assim. Falei, então peraí, então alguma coisa está errada, vamos tentar resolver. Não, foi eu que disse, foi ela que disse, tem alguma coisa errada, vamos tentar resolver. E aí, nós sentamos e falei, ó, fui traído no passado. E no passado recente, eu traí. E aí nós conversando, fomos nos entendendo. E aos poucos eu fui moldando esse comportamento de tá ligando, e aí? Desligar na cara. Desligava na cara dela. Se eu ouvisse voz de um homem perto dela, eu já desligava, já ficava bufando. Nunca agredi. Aí quando ela chegou, ela percebendo a mudança, ela foi me incentivando. Parabéns. E aí, da mesma forma, eu percebendo a mudança, ela, pega, guarda lá para nós. Vou deixando aqui, guardado, à vista. Moldando. Aí eu, parabéns. Obrigado pela confiança, obrigado. E essa mudança só foi possível porque nós sentamos para resolver conflitos de comportamentos que trouxemos do passado para o presente. Então, no aconselhamento para casais, quando o relacionamento ele ocorre, lembra-se que se é o primeiro relacionamento que você está se envolvendo, você não vai trazer comportamentos de um relacionamento, de um casamento, mas sim do que você viveu lá no passado, com alguém que você amava, seu pai, sua mãe. Você vai trazer para cá. E ao trazer, é importante vocês terem comunicação, como já falei na aula passada, comunicação. Porque se você não tiver comunicação, como é que você vai aprender a trabalhar os conflitos que virão, os conflitos que estão vivendo? Porque se não houver essa mudança, não haverá nenhum significado, nenhuma importância. Porque logo, logo, esse relacionamento vai ser destruído. Logo, logo, esse casamento vai ser destruído. E aí ocorre que muitas pessoas, assim como eu e várias outras pessoas, paramos. Mas quando nós paramos, há a importância de observarmos. Durante anos eu tive a oportunidade de presenciar o meu avô, minha mãe, a minha tia. Algumas pessoas que fizeram parte da minha vida, que tiveram e têm relacionamentos duradouros. Meu avô só se separou da minha avó depois que faleceu. Meus outros avós paternos só se separaram depois da morte. Minha mãe,
o meu padrasto, vive com ele até os dias de hoje, são mais de 20 anos. A minha tia, 20 anos também, com o seu cônjuge. Então são poucas as pessoas que digo. A minha irmã é uma referência também. Ela já tem o quê? Eu acho que uns 10 anos junto com o seu esposo. Então são referências. E um detalhe, ela é mais nova do que eu. Mais nova do que eu. Então, quando eu olho para essas questões, eu vou observando o que faz esse casal ter mais tempo juntos. E sempre nessa conexão. E um dos pontos maiores chama-se diálogo. Diálogo? Exatamente. Quando eu começo a me deparar diante desses pontos, eu começo a observar a suma importância do que Jesus Cristo propôs para todos nós. É por isso que no primeiro momento ao qual ele é tentado pelo diabo, ele poderia naquele exato momento dizer para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo diz: se és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ali não é um ponto de tentação? É. Mas por que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Mas como é que eu posso ter essa comunicação com Deus sem ter um diálogo? Ou seja, como é que eu vou saber o que Deus quer para a minha vida se eu não converso com Ele? Se eu não me deparo diante dessa oportunidade para conversar com Deus? Porque o sustento do relacionamento não está em mim, está em Deus. Quando eu olho para minha esposa, quando eu vejo aquela pessoa maravilhosa, encantadora, uma mulher maravilhosa, sensível, delicada, alegre, feliz, mas a felicidade dela não está em mim, e nem a minha nela, está em Deus. Quando ela diz para mim: eu te amo, mas não te amo mais do que amo a Deus. Quando eu vejo ela diante da oportunidade de conversar com Deus, me encanto. Porque eu vejo um fortalecimento espiritual no nosso relacionamento. Digo a ela sempre: nunca me coloque acima de você. Nunca. Nunca ache que eu sou melhor do que você. Não seja uma pessoa na qual deixa de viver para si, para viver para mim. Não faça isso. Eu sou uma pessoa de carne, como qualquer uma outra. Qualquer momento eu posso errar. E alguns, talvez você não vai dar de enxergar direito, mas o primeiro desenho que ela fez aqui para mim, eu guardo com carinho. É meu. Que ela me deu. Que ela escreveu aqui, as frases. E essa parte aqui que ela escreveu, também guardo. É meu. Quando eu olho para tudo isso, eu vejo a pessoa, as lembranças, os momentos bons. Quando nós temos atritos, quando ela discorda de algo da minha pessoa e eu discordo de algo da pessoa dela, nós procuramos nos entender, compreender e nem sempre ceder. Não é, tem que ceder, não. Quando ela diz não para mim, eu já fico fechado e ela fica na dela, esperando o momento de eu relaxar, e aí ela me mostra o porquê não. Diálogo. Mas por que ela não fica insistindo quando eu já... Ela disse não, o cara... Mas tu fica com cara feia, não sei o quê, papapá. Por quê? Porque quando ela teve isso, de fazer isso comigo, nós tivemos discussão. E aí eu falei coisas que magoaram ela e ela falou coisas que me magoaram. E aí depois nós sentamos para ir. Quando você estiver assim, eu vou me abster. E quando eu estiver assim, você se abstém. Vamos sentar dessa forma, para que nós dois não venhamos ouvir palavras que magoam. No momento de um atrito como esse, onde está todo mundo de cabeça quente,
todo mundo está cheio da razão, então vamos nos abster. E depois mostramos, se for necessário, aonde e porquê daquele ser um não ou um sim. São pontos que dentro do casamento nós vamos olhando. Quando eu, mais novo ainda, não sou tão velho, mas mais novo ainda, eu sempre assisti a Escola do Amor. Sempre gostei de assistir aos sábados, passava na época. Hoje eu encontro com mais facilidade no YouTube, então ainda passam os sábados. Bom, eu acredito que sim, porque a última vez que eu assisti foi no sábado, recentemente. Eu sempre gostei de assistir. São pontos que eles vão mostrando ali dentro da Escola do Amor que fortalecem e tem sentido. Tem uma parte lá que me esqueci o nome lá que eles dão, aonde vem de jogar tudo. Tem uma sala lá e fica o casal. Aí eu diz, não gosto quando você fala dessa forma comigo, outro não sei o que. Eu chamo daquele de o conflito interno que está guardado e lançar. E aí eles vão... Me esqueci o nome daquele quadro, mas é um quadro interessante, muito bacana. Porque quando nós estamos no casamento, muitas pessoas falam assim, cala a boca, eu não quero ouvir, tô nem aí. Legal, parece até bacana, né? Pô, não quer ouvir, então tudo bem. Mas na realidade, passa um tempo depois, pois é, tá vendo? Tu fez isso assim, assim, assado, mas nem parou para ouvir o lado da outra pessoa. Nem deu a oportunidade da outra pessoa. Quando eu me lembro dos erros que eu cometi no passado com minha esposa, de comportamentos, de olhar para ela e imaginar ela me traindo, ela tendo relacionamentos porque eu tive no passado, quando eu estava em outro relacionamento, eu fiz. Então eu depositei nela o que eu havia feito. Porque lá no passado aconteceu ao contrário, eu fui traído. Mas eu não achei justo, só porque eu fui traído, eu teria que ter traído também. Mas aconteceu. Durante um tempo eu fiquei me martirizando, me machucando, com ressentimento. Eu fiquei me culpando. E isso estava me levando à depressão. Quando eu olhava para as outras pessoas, principalmente para casais, eu falava, eu não sou digno de ter um relacionamento. Eu não sou digno de entrar num relacionamento, eu não sou digno de ter um casamento. Não. Eu não tenho dignidade para isso. Porque eu traí. E sabe o que é louco? Eu já era pastor. Na época que eu traí, eu já era pastor. Eu traí. Passando o seu tempo, eu entrando ali naquele quadro depressivo, já não estava conseguindo trabalhar direito. Eu já não estava conseguindo trazer motivação aos pacientes. Eu estava mostrando a eles que não existia solução. Eu estava mostrando a eles que eles estavam na pior e pronto, acabou. Porque eu estava me sentindo assim. Porque eu traí. E aí eu comecei, naquela situação, aí eu comecei a falar mais com Deus. Porque eu não queria continuar naquele quadro, porque eu sabia que eu estava entrando em depressão. Eu estava me isolando, eu estava me destruindo, me deprimindo por dentro. E aí Deus me mostrou pontos que são de importância para você dar uma parada e uma analisada. Se Deus foi capaz de perdoar Davi, depois que assumiu o trono, se tornou rei. Ele se deitou com Batseba, esposa de Urias. Davi traiu. E o pior de tudo, ele mandou à morte um homem inocente.
Ele mandou à morte um homem inocente. Por que ele não iria me perdoar? Porque eu não sou capaz, ou seja, porque eu não posso ter uma nova chance? Porque eu não posso ter uma nova oportunidade? Comecei a questionar. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, conversando comigo mesmo. Foi quando eu conheci a minha esposa, Thaís. E aí vem aquela passagem na qual uma mulher que foi pega no ato do adultério. Jesus Cristo diz: cadê os teus acusadores? Ele não diz: cadê os outros acusadores? Os outros se colocando como um acusador. Ele diz: cadê os teus? Ou seja, eu não estou aqui para te acusar, porque eu sei o que se passa na sua vida. Eu sei por que você fez isso. Mas agora, se você não quiser passar pelo mesmo problema que você passou agora, se você não quiser ter de novo essa mesma sensação aí ruim, mude. Lembra a parte que ele fala? Vai-te em paz, e depois ele segue com não peques mais? Exatamente. São pontos. Quando eu estou com a minha esposa, eu sempre digo: por favor, se eu fizer algo que não te agrada, diga-me, não guarde. Mas calma, não vai nessa de todo momento, qualquer hora, de qualquer forma, jogando. Pá, 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 pá. Não. Cada situação é uma situação, cada dia é um dia, cada caso é um caso. Então, quando for, você é psicólogo, você sabe. Quando for, você diz. Se você sabe que aquele momento eu vou ouvir, vou parar. Pelo menos, se eu não ouvir, pelo menos eu não vou rebater. Então, diz. Mas se for o contrário, não diga. Espere o melhor momento para dizer. E se um dia eu sair de casa e usar drogas, primeira coisa, não caia nessa onda de dizer que foi só hoje. Não. Se acontecer, liga para uma equipe de remoção, manda vir me buscar. Se você quiser, claro, e leva para uma clínica de reabilitação involuntariamente, porque se deixar, aí vem hoje, uma vez, aí vem amanhã, outra vez, depois, até perder o controle de novo. Não deixe. Não deixe. Não permita. E às vezes quando ela apresenta comportamentos de codependência, de fazer coisas involuntariamente, contra a vontade dela, mesmo se sentindo mal, aí eu digo: não faça isso. Não, mas é em benefício meu, é o que eu quero? Sim, o que ela faz, sim. Mas da forma como ela está fazendo, não. Por quê? Comportamentos daqueles de codependentes faz com que ela se torne codependente. E aí poderá até se tornar codependente emocional, que é semelhante de codependência. Claro, é a mesma coisa. Alguns fazem a separação, porque um é mais isso, mais aquilo outro. Para mim, codependência e codependência emocional estão conectados. A diferença é que um é mais o psicológico e o outro tem envolvimento com substância química. Mas para mim também é a mesma coisa. Então, eu digo para ela: não faça isso. Mas, não, negativo. Não é porque eu quero. Não. Às vezes, você tem que, pulso, dizer não e pronto. Não cede. Porque esse comportamento aí, sim, ó, eu posso me acostumar com ele. E se eu me acostumar com ele, eu vou estar alimentando o monstro que está dentro de mim. E se eu alimentar o monstro que está dentro de mim, ele vai sair e vai tomar o controle. Mas peraí, como assim monstro? Quando nós olhamos para a adicção, o monstro que está dentro. Tá? É isso que eu estou falando. Não é uma questão que, então eu tenho um monstro dentro. Não. Tem comportamentos insanos que foram aprendidos. Não tem como eu apagar, eu passo a apagar. Não. É o chamado monstro.
que é o passado. E esses comportamentos estão lá dentro. Agora eu estou fazendo o quê? Cada dia moldando para ser um novo homem que Jesus Cristo fala. Em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo, é um novo nascimento, uma nova história, uma nova vida. O velho homem, eis que as coisas se passaram, né? Se passaram, mas não foram destruídas. Passaram, é passado. Então, ou seja, trabalhar isso é importante. Porque quando está dentro do relacionamento, muitas pessoas esquecem. Quando o homem entra na clínica de reabilitação e ele sai, ele começa a ter comportamentos. E a mulher começa a ter novamente os seus comportamentos. E aí ele vai se acostumando. Aí depois ela, eu não entendo porque esse homem de novo está na clínica de reabilitação. Eu estou cansado dessa vida. Mudança. Eu, como terapeuta, eu conheço tudo? Não. Mas alguns eu conheço. E quando eu vejo, eu digo a ela, não, calma aí, peraí, não é assim. Ó, você fez tal coisa e não foi legal. Isso é prejudicial também para mim. Claro, eu tenho que me colocar exatamente. Por quê? Porque eu já fui usuário de substância química. É por isso que um dos pontos de suma importância dentro do relacionamento é a honestidade. Mas a honestidade ela não está aplicada só nas coisas externas, mas no interior. E eu aprender a ser honesto comigo mesmo, porque assim serei honesto com as outras pessoas. Mas se eu não for honesto comigo mesmo, como é que eu vou ser honesto com as outras pessoas? Quando eu reconheço que eu não posso mais ter aquelas mesmas atitudes, aquele mesmo tipo de comportamento, aquelas mesmas formas de agir, eu estou tendo um momento de honestidade. Um momento de novo nascimento. Um momento de ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa com uma desenvoltura para o melhor. E isso é importante, porque assim eu estou permitindo o novo nascimento existir em mim. E quando eu olho para alguns casamentos, nas quais o homem ou a mulher saem da clínica de reabilitação e os comportamentos da pessoa que estava do lado de fora continuam os mesmos, e aí elas vêm, eu não entendo porque fulano nunca muda. Eu falei, peraí, um dia aconteceu o seguinte, foi um homem, ele chegou para mim, tô cansado, velho, tô cansado daquela mulher, toda vez que ela sai eu dou o melhor para ela, dou tudo, e aí ela vem e faz essas merda. Aí eu falei, senhor, com todo respeito, eu posso ser um terapeuta hoje mais ousado? Falar rasgando o verbo? Isso aconteceu. Ele falou, pode. Por quê? Se o senhor não mudar, ela vai sair e vai usar droga de novo. E vocês vão ficar nesse ciclo vicioso. Mas eu não uso droga, não preciso mudar. Senhor, toda vez que sua esposa sai, você dá um tapete vermelho para ela. Aprenda. Não dê um tapete vermelho não estendido para ela passar por cima. Você vai dar um tapete vermelho? Beleza. Que ela limpe, aprenda a colocá-lo. Ou seja, aprenda a dar a ela espaço para ela moldar a história dela. Não fique sobrecarregando ela com todas as coisas que você quer dar, suprindo uma necessidade como se ela tivesse que ter tudo, porque só assim você vai suprir o que aconteceu contigo lá no passado. Você viu tudo isso acontecer com seus pais. Ciclo vicioso. Você só não se separou dela hoje porque você viu seus pais por anos. Anos. Talvez nem estão mais vivos, se estiverem, continuam da mesma rotina. Ou o homem ou a mulher dos seus pais que usam alguma substância química, provavelmente a bebida alcoólica, chega em casa, faz maior ao Z, e aí vai, vem, fica nesse ciclo vicioso.
E aí toda vez que vem, a esposa faz, ou o marido faz tudo que a outra pessoa quer. Aí ele parou, falou, como é que tu conhece a minha história? Eu falei, eu não conheço a sua história. Sabe qual é a questão? Que muitos comportamentos, eles não acontecem por acaso. Eles são trazidos do passado pro dia atual. Muitas coisas nós precisamos entender. A codependência, ela não é uma bobagem. Não é porque você não usa nenhum tipo de substância química que você não está apresentando comportamentos de uma pessoa doente. Não uma pessoa doente de doido, não uma pessoa doente de louco, nada disso. Uma doença que por alguns psiquiatras, alguns médicos, é uma doença, a codependência. Para outros, não. É só apenas um comportamento. Então, eu não vou dizer que é uma doença. Também não vou dizer que é apenas um comportamento. Vou dizer que é a codependência. O que você precisa fazer? Busque um grupo de apoio. Busque um grupo de apoio. Busque um profissional. Converse com um profissional. Busque ajuda. Quando a sua esposa sair, esteja preparado para mudar. Porque ela está fazendo a parte dela lá dentro. Agora você está fazendo a sua aqui fora? Aí ele parou. Foi embora. Se fez, não sei, porque eu não tive mais contato com eles. Isso quando eu trabalhava dentro da clínica. A questão, às vezes, a maioria das vezes, dentro do relacionamento, tem que ter esse posicionamento. Esse posicionamento, sim. Às vezes falar rasgado. Suprir uma coisa. Muitos comportamentos que eu trouxe do passado, trabalhando dia após dia para não atrapalhar meu relacionamento atual. Mudanças, elas são importantes, sim, mas elas não acontecem da noite para o dia. Elas levam tempo. Então, quando você entra no relacionamento, principalmente quando você entra no relacionamento com pessoas que já vieram de outros relacionamentos, lembre-se desse detalhe. A mudança, ela acontece, mas ela leva tempo. Não adianta você querer que seu cônjuge seja moldado num só dia. Não adianta. Quando eu olho para casamentos dentro da Bíblia, Adão e Eva, um exemplo. Quantas e quantas oportunidades eles tiveram dentro do jardim de brincar com os animais, se divertir, passeando. Imagina os dois montados caminhando pelo jardim. Pois é, quando era isso, assim, ali, ela, pois é, olha, foi isso, mas que bacana, se conhecendo. Tiveram muito tempo, porque dentro do relacionamento não é só o sexo, não é só... Não! Não é. O sexo é algo importante? Claro. É muito gostoso se fazer quando se faz com prazer. É muito bom. Importante. Mas não é só isso. Existem as outras partes. Um diálogo. Existem os erros que nós cometemos. E quando eu olho para Adão e Eva depois do jardim do Éden, eu falo, caracas, eles superaram. Porque lá dentro, Adão colocou a culpa em Eva, e Eva na serpente. E se a serpente tivesse outra lá, e a serpente falou, mas a culpa é da árvore lá, ó. A árvore, a culpa é tua, Deus. Me colocou aqui no meio. Aí Deus olha, culpa de quem? A culpa é da terra. Ia virar um ciclo, sempre procurando um culpado. Mas naquele momento, nós vemos depois, os dois continuam juntos, superaram, passaram por aquela luta juntos. Aí vem depois, quando Caim mata Abel,
Eles passaram juntos as dificuldades, os problemas, juntos. Jó, quando estava com sua esposa, imagina só, Jó com sua esposa, seus bens materiais, seus filhos, tudo bacana, tudo perfeito, um monte de servos. Aí vem a primeira, pá! Vem a segunda, pá! Vem a terceira, pá! Aí a mulher não aguenta mais, né? Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Peraí. As tempestades, elas vão vir. Elas vão vir. Eu sempre procuro dizer para minha esposa, quando ela está triste, amor, eu ainda falo rindo ainda. Parece até loucura, mas eu falo rindo. Amor, isso é bom. Isso é muito gostoso. Como na primeira vez que eu fiz, ela falou, como isso é bom. Eu estou destruída. Isso, aquilo, outro, uma situação que ocorreu, eu prefiro não falar, que eu não tenho permissão dela. E aí, ela ficou chorando. Eu falei, isso é bom, amor. Imagina só, daqui a um tempo você vai falar sobre essa situação. Eu passei por isso. Eu venci. Lembra de Paulo? Que venci, eu venci. Né? Venci, fui um vitorioso. E Jesus Cristo? Eu venci. Eu venci. Então isso é bom. Imagina se fosse tudo perfeito, tudo maravilhoso. Você vai falar, peraí, não. Rafael, tu usou drogas, se arrependeu? Falo e vou repetir, não me arrependo. Por que tu é louco? Não. Porque o que eu aprendi, eu não abro mão para nada. O conhecimento que eu tenho a respeito do que é ruim, do que é destrutivo, do que machuca, do que destrói. Mas, hoje, quando eu olho para todas as pessoas que eu consegui ajudar, e a mim próprio, ou seja, a minha pessoa, quando eu olho no espelho e falo, caraca, mano, tu venceu, velho. Tu venceu. São coisas importantes, sim. Então eu olho para o relacionamento ou o casamento e digo, todo casamento, todo casal, todas as pessoas, todos os seres humanos são pessoas importantes. Todo relacionamento é importante. Não importa se é do mesmo sexo. O importante que é importante. Ou seja, tudo é importante. Que Deus abençoe sua vida, sua história. Obrigado por existir e ser essa pessoa maravilhosa. E até a próxima. Tchau, tchau. Opa! Até a próxima, mas do próximo módulo, tá bom? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.